Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Boa noite a todos. Do livro Vinha de Luz, é o capítulo 76, Na Propaganda Eficaz. Então, o que Emmanuel vem nos dizer nesse capítulo? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, João, capítulo 3, versículo 30. Então, nós temos que fazer a divulgação do Evangelho de Jesus para que ele cresça e nós que estamos divulgando se diminua. O que é que Emmanuel nos pede é a paciência. Quando a gente está divulgando, aqueles irmãos ainda é prematuro, às vezes, a exigência que nós queremos fazer. Nós temos que ter paciência, fazer a divulgação, refazer, porque ninguém muda ninguém. O que a gente pode é mostrar. E se a pessoa vai aceitar, a gente está ali para continuar o ensinamento, para ouvi-los, né? Porque quando nós estamos fazendo isso, nós estamos o quê? Diminuindo aqui, como diz no capítulo, a hipertrofia congenial do eu. Então, nós estamos diminuindo o nosso egoísmo, a nossa imposição, que querer que o outro seja como está ali escrito. Então, temos que ter esse cuidado. Divulgar, ensinar e amparar. Com isso, a gente testa a nossa paciência e diminui o nosso egoísmo. Então, sempre quando a gente doa, nós estamos recebendo mais do que aquele que está recebendo aquele conforto nosso, né? Então, vamos à nossa leitura. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por entendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nesta passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendam funcionar em serviço de percursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores, com fraseologia preciosa e deslumbrante, ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Então, como é que a gente faz essa elevação? São as nossas atitudes, a nossa maneira de vida que leva essa demonstração aos irmãos. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé,
Lembra-te de que o mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam, o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Então, que Jesus possa nos abençoar, nos tirar, nos livrar do orgulho, do egoísmo, e que aumente cada dia a nossa fé. Obrigada, passo a palavra a você, Lúcia. Obrigada, Isabel. Neste momento, eu passo a palavra ao senhor Gilson para que possa fazer a nossa oração de abertura. Seja muito bem-vindo, Gilson. Boa noite mais uma vez a todos, com saúde, paz e tranquilidade no dia de hoje, e pedindo ao Pai que o amanhã seja mais privilegiado, um pouquinho a mais no nosso cotidiano do dia a dia. Então, hoje vamos fazer a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber nesta fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores se acalmarão. Em um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra agora. Muito obrigada, Gilson. Neste momento, com nossos pensamentos elevados, eu peço a permissão do nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cílio da Costa e toda a sua legião de trabalhadores da luz, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez, para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, né? Parábola da figueira seca, instruções dos Espíritos, a fé mãe da esperança e da caridade, a fé divina e a fé humana. Nós vamos trabalhar a parábola da figueira seca e instruções dos Espíritos, né? A fé. Segundo Kardec, o conceito que ele traz para nós é o seguinte:
Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que é a fé? Qual o sentido da fé? O que nos traz a condição de compreender? A fé é a certeza daquilo que se quer realizar. Não existe achismo, você tem certeza. Eu acredito na vida após o desenlace do corpo? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza que há uma vida após esta vida, né? Tem um livro que a gente pegou hoje lá no Bezerra, compramos lá, chama-se Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, né? Ele é o pai da logoterapia e as histórias que ele conta nos campos de concentração estão exatamente relacionadas à fé, à esperança de acreditar que nós somos capazes de mudança, mas ninguém pode mudar o outro, como Isabel falou. Cada um de nós tem que ter o sentido em busca da transformação, além daquilo que possamos imaginar. E que sentido a gente dá e estamos dando para nossas vidas no atual momento da existência humana? O que é que nós estamos fazendo para que ela se torne mais leve, mais suave? Mas num conceito de amar, perdoar, compreender, entender e caminhar, que tudo na vida tem uma razão de ser e que o acaso não existe. Se eu tenho fé, ela é raciocinada, ela não é fé cega. Eu não estou naquele conceito de que eu vou acreditar em dogmas que alguém coloca para mim, que eu não tenho a pretensão de compreender e entender, mas apenas só de confiar no que o outro explana. E a gente vê que, na atualidade, muitas pessoas estão incrédulas em função de que o dogmatismo colocou a falta de racionalização e as pessoas não acreditam muitas vezes. E o sentido da vida é você buscar dentro de você a razão de viver, vivendo hoje como se fosse o último dia de sua vida, mas com a certeza de que nele eu vou ter projetos para que eu possa executá-los e transformar minha trajetória. Nós nascemos da mesma família que pedimos, temos os parentes, os amigos que pedimos para evoluir, temos os amigos que pedimos para crescer, mas muitas vezes nós reclamamos do convívio familiar, porque ainda não compreendemos que são estes nossos parentes que vão fazer com que nós venhamos a evoluir, consequentemente trabalharmos o amor e o perdão, e eles também evoluirão conosco, porque no conceito da fé, eles vão estar compreendendo e entendendo que esta vida é um presente de Deus, e na jornada em que nos encontramos, é a condição de caminharmos para a evolução angelical. E no capítulo 19, o item 8, parábola da figueira seca. Nos diz assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. Porque seus discípulos ouviram no dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhes disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus, eu vos digo a verdade. E todo aquele que disser essa montanha, tira-te daí e te lança ao mar, isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. São Marcos, capítulo 11, 12, 14, 20 e 23. Ou seja, o seguinte: para que você determine, eu tenho que crer? Não, eu tenho que ter a certeza. Mas se eu quero algo, eu tenho que buscar esse algo. Jesus disse: tu sois deuses, pode muito mais do que eu. E quando nós determinamos algo na condição de conquista, mas aqui que a gente vê, as pessoas só pedem conquistas materiais. Nós nos agarramos
ao material como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. E quando é que nós realmente vamos mudar? Vamos ver o que Kardec traz para nós nessa condição de nos conscientizarmos qual a simbologia da figueira seca. Será que nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, será que nós, enquanto cristãos, será que nós, enquanto médiuns, nós estamos fazendo a nossa parte ou vamos ficar como uma figueira seca? Quando chegarmos no plano espiritual, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, nós mesmos vamos olhar para aquele corpo que foi o objeto do espírito, ele vai estar seco e nem a terra quis consumir. Por quê? Porque ele não deu os frutos que precisava para a evolução não somente nossa, mas de todos aqueles que estão em torno de nós. Porque o médium, né, que ele busca semear o amor, a caridade, a transformação da criatura, ele estará fazendo a sua parte. Mas aquele que recebe o dom da mediunidade e não consegue fazer com que ele possa fazer que a luz se propague em torno de si, ele se tornará seco e perderá o dom da mediunidade. E Kardec diz assim para nós, a figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em relação não produzem nada de bom. Oradores que têm mais brilho do que solidez suas palavras têm um verniz da superfície, agradam os ouvidos, mas quando examinadas nelas não se encontra nada de substancial para o coração. Depois de ter ouvido, se pergunta qual o proveito delas e ainda qual o proveito delas se tirou. E ainda, o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são, de todas as utopias, de todos os sistemas, vazio de todas as doutrinas, sem base sólida. A gente vê muitos oradores, palestrantes, têm assim uma forma fantástica de explanar, de colocar o evangelho, mas não vivem o evangelho em si, dentro dos seus lares, em sua vida. E muitas vezes nós encontramos, né, e algumas pessoas, se quiserem assim, ler um livro chamado de Voltaire, do irmão Jacó, a gente vai ver ali que naquele livro, tá, é esse grande exemplo. O irmão Jacó, ele lá na cidade do Rio de Janeiro, né, ele era presidente de uma casa espírita, ele fazia palestra, dava cesta básica, fazia tudo. Mas para quê? Para mostrar para a sociedade que era bom espírito, que era bom, mas em si ele não carregava a essência da bondade e do amor. Quando chega no plano espiritual, vai a sua filha, que chegou antes a ajudar ele, que ele se olhava e não conseguia ver luz nele no plano espiritual, só via aquela escuridão. Ele se perguntava, onde é que está a minha auréola? Eu fiz tanto bem, sim. Ele fez o bem, mas ele queria a ostentação do bem. Então ele recebeu na terra, tá, aquilo que ele queria da terra, mas não recebeu do plano espiritual. E aí ele faz uma nova avaliação dos seus conceitos da vida e aí ele começa realmente a transformação através de sua própria conquista. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Numa palavra, é a fé que transporta as montanhas, são as árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena, é a esterilidade, porque um dia virá em que estarão secas até a raiz, quer dizer, em todos os sistemas, em todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem à humanidade, cairão em nada, que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, neles serão tratados como a figueira seca. Ou seja, a gente vê inúmeras religiões aí semeando e falando, tem religiões que estão vendendo o céu, a gente lembra lá do tempo de Martinho Lutero, né, quando ele chega lá em Roma e as pessoas estão vendendo lá pedaço no céu, vendendo salvação para os avós, para os pais, para quem, todo mundo que já morreu ali, o cara pagava um dízimo ali, pagava umas moedinhas e subia uma escada de joelho orando até chegar lá em cima, que lá em cima colocava aquela pedrinha e o parente dele estava salvo.
E Martinho Lutero, vendo aquilo, se revolta, se coloca naquela condição de que estava errado, que não era aquela igreja que Jesus queria para nós, e volta e começa a reforma protestante, primeiro traduzindo o evangelho do latim para o alemão, e começa sucessivamente as perseguições a ele, exatamente porque ele gostaria de ver a igreja de Jesus como Francisco de Assis viu. Item 10. Os médios são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que faltam a estes para nos transmitirem suas instruções. Por isso, são dotados de faculdade para esse efeito. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Eles se encontram por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados e para provar aos homens que todos são chamados, mas se desviam do seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a fazem servir as coisas fúteis ou nocivas, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares dão frutos malsãos, se recusam em tornar proveitosos para outros, se dela não tiram proveito para si mesmo, em se melhorando, elas são como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não sabem fazer frutificar, e os deixará se tornarem a presa dos maus espíritos. Aí, nesse contexto do item 10, a gente lembra da obra Os Mensageiros, uma das obras de André Luiz, onde, naquela obra, os mensageiros eles estavam com um projeto de trazerem à Terra um núcleo do nosso lar para que houvesse a condição de que, quando aqueles médios chegassem à Terra, eles iriam trazer a mensagem do amor através da transformação, e todos eles, naquele projeto de transformação, viriam ajudar no pós-guerra aos espíritos que estavam ainda na Terra encarnados e que, naquele processo, teriam um ajuste de energias em sua transição ao retorno à pátria espiritual. E o que acontece? Esses médios, eles se tornaram como a figueira seca, se tornaram um joguete dos espíritos que eles mesmos se contradizeram, uns vendendo a mediunidade, cobrando pelas consultas espirituais, outros, para dentro na casa espírita, eles eram aquele exemplo de coordenador, de educador, mas dentro da sua casa tratavam os seus filhos mal, tratavam todos de forma a desequilibrar. E aí o que acontece? Retorna ao plano espiritual, né, na condição de mendigos espirituais. E aí a coisa se complica. Por quê? Porque essa condição de espírito em evolução é dada a oportunidade na Terra. E o médium, ele vem com o compromisso de servir sem precisar de que ninguém dê um tapinha no ombro, sequer diga obrigado, mas na condição de servir por amor, de ajudar por amor. E o que aconteceu com aqueles espíritos do projeto Nosso Lar? Eles falharam, mas eles já estão aqui na Terra agora, fazendo e reescrevendo novamente a condição de poderem fazer. Será que eles vão falhar novamente? Nós saberemos daqui a alguns anos, tá? A vida, ela é um presente divino que Deus nos dá. O que acontece com todos nós? Nessa condição, as oportunidades de crescimento, elas surgem para todos nós. E quando é que nós vemos que essas oportunidades de crescimento estão chegando a nós? Quando nós servimos
na condição de não esperar que o outro bata nas costas, que o outro nos agrade, que o outro venha dizer, olha, meu irmão, muito obrigado por isso ou por aquilo outro. Não, nós temos a obrigação moral de servir, de fazer a caridade e não esperar nada em troca, apenas e tão somente pelo desejo, pela vontade de querer ajudar ao outro. A gente vai entrar no item 11, Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. E ela começa assim: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que delas nascem. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque não se tendes fé, que reconhecimento tereis, por conseguinte, que é amor? Divina inspiração de Deus, a fé desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalar em que se torna o edifício que construíste sobre ela, elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora, é contagiosa, ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo que não queiram ter, encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, e para dá-la aos homens, pregai pelo exemplo das vossas obras, para o fazer ver o mérito da fé. Pregai pelas vossas esperanças inabaláveis, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei porque o amais. Crede em suas promessas, mas sabei porque nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Nós vemos aqui que há todo um conjunto racional para que nós venhamos a ter nesse conceito de fé a dimensão da busca de compreensão naquilo que se quer realizar. É preciso que nós acreditemos. Quando é que muitas vezes nós buscamos trabalhar a fé? Quando nós estamos com a dor. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando as coisas não caminham quando nós ou como nós gostaríamos. Surgindo qualquer dificuldade, seja ela de saúde, financeira, problemas dentro do lar, o que a gente faz? Dobra os joelhos, começa a orar e pedir a Deus, e a gente começa. Mas muitas vezes nós começamos a culpar Deus por aquilo que nós estamos vivendo, como se Deus, fosse o causador de todas as nossas dificuldades. Mas, ao contrário, ele coloca ao nosso lado anjos guardiões, espíritos protetores que velam por nós, que dizem assim, não faz desse jeito que a coisa não vai ficar boa. Não faz dessa forma que o processo não vai ficar bacana. Mas o que acontece? A minha casa, o meu carro, o meu filho engenheiro, minha filha advogada, o que eu quero de bom material me impulsiona para compreender que eu quero viver nesta vida todo o mérito da razão de conquistas materiais, e eu me esqueço que eu sou um espírito em evolução e que a fé que eu tenho que trabalhar não é a fé de batidinha nos ombros,
com palavras apenas sonoras saindo, dando a condição de mostrar aos outros que eu acredito, que eu tenho um conceito realmente que ele me diz que o que eu estou fazendo é verdadeiro, quando no fundo da alma do meu coração apenas são palavras jogadas ao vento, sem um propósito divino na expressão de que essa condução não irá me conduzir. Ele diz o seguinte, que as palavras ditas, mas o exemplo, ele arrasta. O pai que dá o exemplo ao filho, ele dignifica o filho na condição de compreender que ele tem a condição de transformar aquele filho. Mas quando o filho ouve do meu pai assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que ele está dizendo? Ele vai seguir as palavras do pai ou o que o pai está fazendo? É uma questão de racionalidade para que a gente possa compreender e entender. Toda expressão, ela tem um peso. Tudo aquilo que nós colocamos e quando nós impulsionamos essa fé, ela nos traz a condição de transformação. Por que eu falei desse livro de Viktor Frankl? Porque é o seguinte, muitas experiências contidas nesse livro, com pessoas que passaram grande parte de suas vidas em um campo de concentração, vivendo experiências de sofrimento, de dor, de angústia, de medo, de perda, viveram na esperança, através da fé, de uma condição de esperançar, mas lutando para que pudessem realmente ver a liberdade e sair daquela condição em que eles se encontravam. Muitos se perderam quando, em algum momento, não acreditavam ou não aconteceu aquilo que eles esperavam que acontecesse. Uma delas é um jovem senhor, que ele esperava ali que as forças russas iriam chegar naquele dia marcado, que foi denominado para que invadissem e tomassem o campo de concentração. O que aconteceu? Naquele dia, as tropas não chegaram. No dia seguinte, ele desencarna, ele falece. Por quê? Porque a esperança que ele tinha determinou que naquele dia ele estaria livre, dos campos de concentração. Como não houve, simplesmente ele foi ao desencarne, porque faltou a esperança, faltou a fé e a confiança. Viktor Frankl, ele coloca para nós nessa obra a condição de compreender e entender o sentido que a vida traz em busca da realização que nós precisamos trabalhar todos os dias. Ter fé, acreditar, ter o conceito de que realmente eu tenho a condição de fazer, eu tenho uma centelha viva dentro de Deus, dentro de nós, com amor, com determinação, ela traz para nós a condição de realização. E quando nós acreditamos, quando nós impulsionamos esta fé, ela faz com que tudo nos dê a condição de viver. E vejamos o seguinte, com relação à figueira seca, quantos e quantos médios, por utilizarem mal a sua mediunidade, se perdem no caminho. Quantos apenas querem, por orgulho, por vaidade, colocar-se como médios, porque acham que eu estando dentro de uma cabine, eu vou ser melhor do que quem está aplicando o passe, eu vou ser melhor do que quem está na recepção. Quem está dentro de uma cabine atendendo alguém tem uma conta muito maior. Uma conta tão grande que muitas vezes a pessoa está ali dentro e ali carrega um fardo nas costas, nos ombros. Você absorve toda aquela energia das pessoas que chegam desacreditadas da vida, como se fosse ali o último ponto para que elas pudessem ainda permanecer na Terra. E o que acontece? Ali você tem que acolher, você tem que saber como conduzir e, acima de tudo, com fé, com amor, com determinação de envolver aquele ser, buscando nele despertar a consciência de que ele pode transformar a sua vida. Quando Jesus disse, tu podes muito mais do que eu, ele nos diz que todos nós temos a condição de mudança e de transformação. E essa mudança, ela só vai vir se eu trabalhar os meus parâmetros, se eu realmente fizer uma introspecção de tudo aquilo que eu busco para que eu possa compreender. Nessa dimensão de amar a Deus, nós estamos despertando a consciência para a busca de voltar a Deus.
porque se nós temos a centelha viva dentro de nós, esse amor que ele colocou e deixou dentro de nós, ele permanecerá de uns para com os outros, desde que nós determinamos e busquemos realmente servir, elevando o pensamento em oração. Tá? Esses dias aqui, nós tivemos aqui uma experiência com um familiar, né? E o que acontece? Esse familiar muito jovem, ele tem um AVC, tá? Um menino de 41 anos de idade, de repente tem esse AVC e vai para o hospital e a gente fica sem saber o que fazer. O que nós fizemos naquela hora? Ele ia para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia para desobstruir uma artéria no cérebro. O que nós fizemos naquele momento? As pernas tremiam, o coração batia acelerado, nós ficamos sem ação naquele momento, e aí veio nosso amigo espiritual e disse assim: meu filho, dobra os teus joelhos no chão, eleva o teu pensamento a Jesus, pede a Ele, pede aos seus médicos, seus irmãos espirituais, que intercedam junto àquele menino, porque se ele tiver um merecimento, ele não irá fazer a cirurgia. E até aquele momento, a medicação que foi colocada para ele tomar não tinha sido efeito. O que nós fizemos naquele momento? Nós, juntamente com a mãe dele, nós dobramos o joelho no chão, entramos em oração e pedimos a Deus que ele, se ele tivesse o merecimento, que ele não fosse para o centro cirúrgico e que a medicação fizesse efeito. Instantes depois, a esposa liga: olha, a medicação começou a fazer efeito e ele não vai mais precisar ir para o centro cirúrgico. Nesse conceito, permaneceu na UTI, as preces envolveram ele em luz e hoje ele está em recuperação. Graças a Deus. Isso aqui é o quê? É a fé divina e a fé humana juntas, buscando nesse processo compreender de que quando nós temos a certeza de que esse magnetismo dessa fé, impulsionado pela vontade de servir, sem esperar que ninguém diga nada, apenas para realizar, a gente consegue. E naquele momento, naquela quinta-feira de manhã, onde minhas pernas tremeram, a minha mente impulsionou-se de forma que eu fiquei sem saber o que fazer, foi o melhor momento que eu tive para pedir a Deus. E hoje nós fizemos uma oração pedindo e agradecendo por ele. E eu vou fazer a prece e dedico a ele. O nome dele é Cid Barbosa, é um sobrinho meu, que eu tenho como filho, né? E peço a Deus que o abençoe. E esse evangelho de hoje eu dedico a ele. Pela fé humana, pela fé divina, pela figueira seca e pela luz divina que cai sobre nós. Eu convido vocês a elevar o pensamento a Jesus, dizendo assim: Pai de infinita bondade e misericórdias, nos momentos de aflição, de dor e de agonia, onde quer que estejamos, seja de manhã, à tarde, à noite, ou em qualquer dia, nos acolhe com o teu manto de luz, Mãe Santíssima, nos aconchegando para que possamos sermos gratos pela oportunidade da dor, Mãe, que nos faz acolher e sentir tua fé divina dentro de nós. Ser conosco, Senhor, a luz que ilumina o caminho, a jornada como um processo de evolução contínua, despertando em nossas mentes e consciências que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que todos nós chegaremos a Deus através de Ti, buscando o Evangelho como redenção divina, cada um com o seu propósito de caminhar na terra, olhando aos céus e lembrando que as alturas que existem na dimensão de amor e paz serão alcançadas de acordo com a vontade de querer vencer e lutar na condição humana, buscando a fé divina na transformação da criatura. E assim, Jesus, colocamos em vossas mãos todas as nossas vontades para que elas sejam feitas segundo a tua e não a nossa. Colocamos em vossas mãos as nossas vidas para que elas sejam transformadas pelo teu amor e acolhidas por vossa mãe. E assim vos agradecemos por esse momento e pedimos a vós que abençoe todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas penitenciárias, nos orfanatos, nas creches, nos leprosários, perambulando pelas linhas da vida, Pai. E assim pedimos a conclusão do nosso evangelho da noite de hoje, entregando a Dora a palavra. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigada. Neste momento, com nossos pensamentos elevados, eu peço a permissão do Deus, nosso Pai, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, Dr. Bezerra de Menezes, João Cílio da Costa e toda a sua legião de trabalhadores da luz,
para encerrarmos o nosso evangelho do nosso lar da noite de hoje. E amanhã temos o nosso evangelho.